boa noite, paz e bem para todos, e sendo acolhido com tanta bondade e bonomia, a gente só pode se sentir muito felicitado. Que vocês possam também acompanhar dessa bondade que é dispensada ao Nonato Albuquerque. Quero, antes de mais nada, parabenizar pelo projeto. As casas espíritas já muito estão a dever, junto não só à comunidade que frequenta essas denominações religiosas, mas também ao público, um trato, uma visão, uma análise sobre o problema das drogas. E eis uma oportunidade de um projeto combinado com toda uma produção que a gente avalia como das mais importantes. Parabéns pela casa, pela realização. Eu costumo sempre, quando visito, a convite de Alcoólicos Anônimos, unidades espalhadas não só na capital, mas pelo interior, para proferir palestras como amigo da entidade, contar uma história relacionada a uma festa no céu. Conta-se que no 9º dia depois da criação, porque o 8º, segundo um escritor francês, foi dedicado a que Deus pudesse criar os especiais. No 9º dia, ele resolveu realizar uma festa no céu para verificar como andava a sua obra e para festejar todas as criaturas. Foi anunciado que todos seriam bem-vindos para a festa, menos o anjo rebelde, que havia saído da sua sintonia, da sintonia da divindade, do amor e da solidariedade, e tinha mergulhado no abismo das suas imperfeições, indo recolher-se aos umbrais mais abismais que a gente possa imaginar. Era uma festa à fantasia. Então, cada um das criaturas criadas por Deus poderia envergar a veste que quisesse. Nós brasileiros temos um apego a gostar de fantasiar-se, não é? Todos, aves, répteis, criaturas racionais e do mundo irracional foram convidados. Ao saber que havia sido barrado no baile, o anjo lá do abismo ficou preocupado, mas ardiloso como todo ser inferior, ele prometeu que se vingaria e iria transportar-se até o céu para que pudesse também participar. Embora dissoluto, por não estar ainda no nível superior desejável a todas as formas de criatura, mas Lúcifer, para utilizar o nome original da lenda, resolveu também fantasiar-se e ir ao baile. Todo mundo sabe que para entrar no céu é necessário que durante a vida a gente tenha tido uma existência santa, santificada, não é verdade? Através da santidade que há a elevação espiritual. Então ele disse: que tal, eu vou me fantasiar de santo. Pôs uma bata branca, uma auréola arranjada e saiu dos limites do umbral, retirando um pouco de a lenda do velho passado, das nossas encarnações mais antigas. Ele saiu dessa zona infernal e encheu um frasco com aquela água borbulhante, chamada água ardente, e resolveu ir pregar uma peça junto às outras criaturas.
Não esqueceu também de acender um toco para que a chama do abismo pudesse ser convertida em proveito próprio dele. E a cada instante ele fazia isso para não apagar o tição. De água ardente numa mão e um tição do outro lado, passou pelo portão, pela portaria do céu, São Pedro, cansado de tanto trabalhar em prol de atender até mesmo os cearenses que, ao invés de pedir chuva, ele pedem ao seu companheiro São José, né? Por isso que ele fecha as torneiras. Ele é quem tem as torneiras do céu. O anjo conseguiu driblar a recepção e adentrou ao espaço celestial. No Éden, ele única e exclusivamente queria encontrar alguém ou alguma pessoa que pudesse, alguma das criaturas que pudesse entrar na vibração dele, sorvendo-lhe a água ardente e provando da sua energia de fogo. Imagina assim, isso aqui era dos televisão antiga, tinha um seriado chamado O Santo. Vocês não vão se revelar não, que era do tempo da TV Ceará, ninguém assistiu aqui não. A água ardente, ele ofereceu a todos as criaturas que estavam fantasiadas. A uns passarinhos balançaram a cabeça, dizendo que é água que passarinho não bebe. Rodou, circulou, ninguém queria provar da sua ardileza, até que ele descobriu, enfateado, falando de si e das coisas, um animal chamado homem. O homem provou da água ardente, se deliciou, se banqueteou, bebeu. A cada instante que o frasco ele sorvia, aparecia, mágico, né? Essas coisas assim aparecia mais água ardente, mais ele queria, mais ele bebia, entontecido, perdendo a noção de si. Ele então fez um atendimento ao anjo do mal. O anjo disse: pois olha, já que fostes tu a única das criaturas do céu que atendestes ao meu pedido, vamos fazer um pacto. Quando você, daqui até as últimas gerações da sua raça, toda vez que você precisar se lembrar de mim, você vai oferecer um gole para mim. Aí ele diz: pois não, santo homem. E hoje, até hoje, nos botequins da vida, nos bares, quando os adictos do álcool chegam para beber, para quem eles oferecem a primeira dose? Perdem a oportunidade de ter um pacto com Deus e oferecem um pacto para o espírito das trevas, digamos assim. Ainda hoje, a raça inteira acompanha esse desiderato. Na verdade, eu gostaria de lembrar aqui um pouco que não é somente dos tempos mais longínquos da criação, mas na recente história das encarnações nossas, a gente vai encontrar o vinho registrado como a delícia das delícias da raça humana. Antes de Noé ter plantado o seu vinhedo, do primeiro brinde ter sido oferecido pelo deus Dionísio, o Baco, para outros, nas narrativas do grego Homero, o vinho era o prazer da vida, e todas as gerações se deliciavam, a ponto de arqueólogos encontrarem no atual Irã e no Egito vestígios de que o vinho era sagrado.
o vinho. Alguém falou? Botar a Mona Lisa desse jeito não é um sacrilégio? Pois eu coloquei exatamente para você ver que até a obra de arte mais belíssima expressão que temos, eles conseguem. Estava embriagado o cara que fez isso. O uso do vinho aparece em textos egípcios do 3º milênio antes de Cristo. O livro dos Sumérios celebra a bebida como fonte da imortalidade. A gente sabe que muitos se tornaram imortais por conta da bebida, saindo daqui para a imortalidade. O Código de Hammurabi se refere onde, como e quando as pessoas deviam beber. Parece que isso vem atravessando o tempo dentro de cada interior da alma nossa, através das nossas encarnações. É incrível como na opinião pública o álcool, a bebida, funciona também como expressão de festa, de encontros. Há pessoas que detêm na sua residência, quando vão fazer uma decoração para construir uma casa ou um apartamento, a primeira coisa que solicita faça como é que é chamado? Ou adega é mais chique, né? Eu ia falar que era um barzinho. Não tem as pessoas que têm, olha, aqui é o meu barzinho. E pode olhar que numa visita a qualquer amigo, a primeira coisa que ele mostra na casa não é um convite para conhecer a biblioteca, que ele não tem, ou pelo menos a coleção de livros, mas você bebe o quê? É a primeira. Não precisa nem ser festa de aniversário. Aliás, festa de aniversário de criança é um desencanto, porque até as crianças se embebedam. O veneno físico e moral participa então das nossas festividades domésticas, como de algumas religiosas. Conta com o aplauso de famílias, de muitos homens e mulheres ligados ao movimento de fé cristã. Todo e qualquer vício alimentado traz para o seu usuário influências obsessivas. Nós que temos o conhecimento da doutrina codificada sabemos dessa realidade. E mesmo aqueles que não têm essa luz, certamente trazem consigo, dentro do seu arquivo da memória, do seu chakra, o registro de que a bebida, o álcool, as drogas tiram-nos do nosso bom senso. Em razão das fortes relações humanas com o homem velho, de um modo geral, as pessoas assumem o hábito de beber quando é uma enganação, porque é vício. Mas eu bebo socialmente. Só bebo no fim de semana. Não, mas não faz mal, uma dosezinha aqui. Quem já teve a oportunidade de adentrar um salão de uma reunião pública do AA vai verificar que muitos já vivem um umbral, aqui, de que eles perderam a consciência de que o céu poderia estar ao lado deles na terra, por conta do drama. Vale a pena destruir-se, mais cedo ou mais tarde, todos enfrentam os prejuízos provocados. E o pior é que o álcool, estou falando aqui do álcool, que é a droga lícita, que é lícita. Todos esquecem dos prejuízos para a economia psíquica e física, psíquica principalmente, que é um ponto que a gente gostaria de salientar nesse nosso convite aqui hoje. Amargar os desajustes psíquicos, as descoordenações motoras, as perturbações neurológicas.
A obsessão mundial pelo álcool no plano humano corresponde a um quadro apavorante do vampirismo espiritual. Quem já teve acesso às obras de André Luiz, minutinho, eu já tenho, se eu fazer pergunta. Quem já leu alguma das obras, verifique, não precisa nem ter conhecimento de nenhuma obra espírita, que até hoje, até o cinema, até Hollywood, que já mandou tanta gente fumar e beber, tem um indiano que é mais espiritualizado do que nós, e advogou essa ideia, mostrando num filme chamado O Outro Lado da Vida, que não mostra o outro lado da vida, mostra o lado daqui, é gosto. Gosto não passa para o outro lado da vida não, é só o lado da terra, não é? O vampirismo que acontece com aqueles que se submetem aos vícios letais, como o fumo, o tabagismo e a doença, que é bom que se diga, do alcoolismo. Esqueci de lembrar aqui, os espíritos vampirescos são viciados, que morreram no vício e continuam no mundo espiritual inferior, aqui mesmo na terra, buscando ansiosamente na ponta dos seus tragos. Vocês já viram um adicto do álcool, quando ele atinge o nível de sair de si, aqueles que chegam a ver jacaré debaixo da cama, vem exatamente espíritos indeformados, tem aqueles que andam pelas ruas, se você tiver a oportunidade de acompanhá-los silenciosamente, você vai ouvir eles conversando. Não, por favor, não dê por aqui não. Conversa, porque abre uma janela da sua mente para que atraia ímãs daqueles que estão coordenados dentro do seu nível mental. Satisfazem-se com as emanações alcoólicas de suas vítimas e continuam a sugá-las. Porque as pessoas bebem para ter ou fazer companhias sociais, para ter estímulos artificiais. Eu me lembro, tinha mais ou menos 16 para 17 anos, fui a uma festa de final de ano no clube de regatas Barra do Ceará. Acabei revelando a minha idade. As famosas festas de fim de ano, doido para tirar uma menina para dançar e não tinha coragem. Aí fui primeiro me embriagar. Quando eu comecei a dançar com ela, disse: vixe, você está um bafo de cachaça. Eu quase que dizia: fui para ter coragem para dançar com você. Olha como a imbecilidade humana chega a esse ponto. O álcool, como costume social, doméstico, particular ou isolado, é dispensável para a vida da pessoa. Toda vez que os indivíduos não conseguem passar sem os vinhos, cervejas, cidras, aguardente, eles têm o alcoolismo crônico. O vício, seja praticado de que maneira for, onde for e por quem for, é sempre um vício. É um lado danoso, negativo da alma humana que nasceu para a luz e não para a sombra. E como vício, necessita ser expurgado. Aliás, eu falei para a luz e para a sombra, e todos nós temos o lado de luz e o lado de sombra. Nós temos noite e dia, nós somos bons e maus. Ninguém é bom 100%, ninguém é mau também 100%. Esse quadro é o da... Vou contar uma lenda que pode falar um pouco sobre esses dois lados que carregamos. Esse quadro é cheio de mistérios. A Santa Ceia é originária de 1498. Foi uma encomenda feita pelo Duque Ludovico Sforza para uma igrejinha, era uma capela de Santa Maria das Graças em Milão. Foi chamado o autor. Quem era o autor? Leonardo da Vinci. Mestre, pago toda a riqueza que o senhor quiser para o senhor. Tem essa parede aqui, o senhor faça pinte aqui, deixa a sua obra aqui marcada para a igreja. E ele disse: pois não, vou fazer.
Pensou, disse: que tal? Como é grande, eu poderia fazer o encontro de Jesus com seus apóstolos no banquete final da passagem terrena. Pois não, o senhor faça o possível para trazer logo que a capela precisa ser utilizada. Leonardo da Vinci passou 3 anos para fazer isso. Não era que ele era peba da arte, não. Ele era magicamente genial. Mas ele tinha o bom profissional de fazer tudo com qualidade. Não havia fotografias dos discípulos. Como então retratá-los? Ele precisava, de acordo com a leitura do Novo Testamento, perfilar e conceber mais ou menos o traço físico de cada um. Foi pesquisar. Pedro era um pescador. Como sempre, os grandes mestres procuram modelos, né? Ele foi à Enseada de Milão e contratou um pescador. Mas o caso primeiro, ele, na mesma noite em que foi feito o pedido, ele estava na festa do Duque, na festa, e ele encontrou um rapaz dos seus 30 anos, belíssimo, cabeleira feliz, traços de vitalidade plena, e ele convidou para que ele fosse posar como Jesus. Ele foi, posou, agradecido, quem é que não fica vaidoso de ter a semelhança do mestre dos mestres, o ideal ansiado de Deus para cada um de nós. O tempo passou, ele foi recolhendo na praia um pescador, junto à Secretaria da Fazenda, não sei como era o nome lá, mas um cobrador de tributos. A Secretaria da Fazenda devia utilizar um slogan meu, né? Que é um slogan muito semelhante à terra. Não é "cê faz"? Podia botar: aqui cê faz, aqui se paga. Devia botar assim, porque é um slogan da terra, de todos os ambientes que ainda passam por um processo de revitalização e regeneração, do qual está atrasado por culpa de quem? Nossa, única e exclusivamente. Passou o tempo, quase 3 anos, e em 1498, já para adentrar o século da renovação do mundo, com as grandes descobertas, os espíritos viajores que já estavam na Terra, o Ludovico, o homem lá, o conde, chegou e disse: mas, mestre, o senhor está ocupando todo o espaço, vai terminar ou não? Ele já havia composto todo o cenário. Ele disse: falta ainda, eu já encontrei o homem que é luz, falta encontrar aquele que vai representar a sombra no meu quadro. Esta noite eu vou sair pelas zonas mais tristes, sombrias da cidade. Ele foi ao porto de Milão, onde sempre os portos situam-se as zonas mais sofridas. E ele encontrou, junto com seu ajudante, uma pessoa caída, tombada no meio-fio, e ele disse: levanta, vamos, leve ele, vamos lá preparar para ver se eu quero pegar a expressão desse homem para que ele possa ser o meu modelo do Judas. Quando ele, depois de tomar um caldo para recompor-se, ele olhou em torno e disse: incrível, eu já posei para o senhor aqui. Ele surpreendeu-se: quando você foi modelo meu aqui? Algum desses discípulos? Não, eu fui a figura central, Jesus. A lenda conta que foi a única pessoa que está apoiada à mesa porque não conseguia sustentar-se devido ao uso do álcool. E ele quis realmente trazer para o resto do tempo essa imagem. E ao saber por que acontecer aquilo, ele disse: em 2 anos eu era da nobreza,
e em menos disso caí no vício. Perdi tentação, caí na droga ou nas drogas, perdi família, emprego, amigos, tudo. Hoje vivo na coxia das ruas. A história desse Judas é a história de todos os adictos, não só do álcool, mas de todos aqueles que são arregimentados para um exército das forças umbralinas, que nesse momento executam um trabalho terrivelmente fantástico na terra, de reunir um exército de crianças, para que elas consigam abrir o portal, acendendo uma luz. Eles estão comendo luz para trazer até eles todos aqueles espíritos inferiores que desejam ainda a vivência na terra. Quando em 1979 eu ouvia falar pela primeira vez da droga maconha, a pessoa que a usava me disse: vamos dar um brau, BROWN. E disse: você vai o quê? Eu não tinha ainda o conhecimento que tenho hoje, mas ao verificar o conhecimento espírita, eu digo: menina, esses meninos estão indo para um brau mesmo. É um brau. Pode perguntar a qualquer garoto que utiliza um cigarro de maconha ou o crack, e eles estão dando um brau. Essa representação esconde uma série de mistérios e codificações. Vejam vocês que, olha a divisão: 3, 3, 3, 3. Tem ligações desde astronomia até com astrologia. É outro estudo. Realmente não dá certo, e que todo final de semana eu faço um programa que é Meu Karma. E todo final de semana eu noticio chegada de gente no outro lado através de acidentes com álcool. Do amigo que sai para a praia com outro amigo e que de repente os dois colocam um véu entre si, que é o da bebida, e se desconhecem e puxam lá dos arquivos mais longínquos da sua alma os processos mais não identificáveis de deparar-se com um inimigo. Dos que morrem em acidentes, dos que agridem, dos que batem em mulheres também covardemente, dos que não zelam pela família, dos que se atritam no emprego, dos que chegam na segunda-feira dizendo que não, na terça, aliás, na terça-feira dizendo que não foram na segunda porque comeram uma carne de porco. Coitado, os porcos sofrem. O Cornélio Pires, que é um trovador fantástico da literatura espírita, já era no Brasil um trovador e poeta paulista, renomado, porque ele sabe, ele fala a linguagem do povo, do caipira, do sertanejo. Ele trouxe do além esses versos que eu gostaria de mostrar a vocês. A cachaça é laço de obsessor. Coloque não só para a cachaça, mas todos aqueles males ligados às drogas. Recebi o seu bilhete, meu amigo João da Graça. Vocês estão ouvindo? Então, mas dá para ler. Recebi o seu bilhete, meu amigo João da Graça. Você deseja do além notícias sobre a cachaça? O assunto não é difícil. Cachaça, meu caro João, recorda a simples tomada que liga a obsessão. Você sabe, aí na terra, nas mais diversas estradas, todos temos inimigos das existências passadas. Muitos deles se aproximam e, usando a ideia sem voz, propõem coisas malucas, escarnecendo de nós. Nas tentações manejamos nossa fé por luz acesa
Mas se tomamos cachaça, lá se vai nossa firmeza. Olha o caso de Antoninha, não queria desertar, encafuou-se na pinga, hoje é mulher sem lar. Titino, homem honesto, servidor de tempo curto, passou a viver no copo, agora vive de furto. Rapaz de brio e saúde, era Jupo de João Dório, enveredou na garrafa, passou para o sanatório. Era amigo dos mais sérios, Silorito da Água Rasa, começou de pinga em pinga, acabou largando a casa. Companheiro certo e bom era Neco de Tião, afundou-se na garrafa, aleijou o próprio irmão. Cachaça será remédio, é o que tanta gente ensina, né? Mas para ajudar é coisa de medicina. Eis no além o que se vê, seja a pinga como for, enfeitada ou caipira, é laço de obsessor. Nas velhas perturbações das que vejo e que já vi, fuja sempre da cachaça, que a cachaça é isso aí. Eu tenho até tempo. Está dizendo que eu vou até às 8h20. Vou precisar achar. Está já terminando. Eu tenho 10 minutos só. A nossa presença aqui é para lembrar o que já sabemos, não é verdade? Nós desligamos a nossa chave do conhecimento da vida total, do homem plural, do cidadão consciente, do homem de bem, que tem todos os conhecimentos da avançada ciência, que tem a capacidade de colocar uma maquininha lá em Marte para fazer medo aos marcianos. Só pode, né? Porque colocar aquela maquinazinha aberta de cavalo, oh, coisinha tão bonitinha do pai. Eles devem correr com medo. Mas mostra a fulgurante capacidade, pequena ainda, da potência que somos e que não sabemos ainda aproveitar, de transformar a Terra no ambiente da escola regeneradora do bem, de fazer com que a prisão que habitamos, também por conta de nossos equívocos muitos são daqui dessa existência, mas nós espíritos temos sempre o negócio de dizer que deve ter errado lá no passado, né? Que a gente possa transformar essa prisão em escolas de reconsideração para as almas doentias, que estão ainda consagradas aos seus vícios deletérios por ignorância, e de que também a gente possa transformar o grande hospital de saúde da Terra, o Hospital das Almas, no jardim de luz, que outros planetas já atingiram e que já planificam o novo tempo do ser imortal que somos. Por isso, perdoem a voz, mas eu vou cantar para vocês. Somos frutos desta era, amadurecendo nesta estação, cujo lavrador quisera fosse sempre doce nosso coração, fosse nossa primavera, trabalhando a alma nesse nosso chão, que pela colheita espera nova vida gera em outra dimensão. Somos almas de passagem por esse planeta para nos redimir, nessa tão longa viagem, cujo alto espera mais alto subir, melhorando nossa imagem, ensinando a amar, amor distribuir. Basta apenas ter coragem, nossa identidade querer assumir. Vós sois deuses, disse o grande mestre quando aqui passou, e os deuses
vivem, se alimentam desse fruto. Amor, muita paz. Eu sou mais necessitado do que ele, que é necessitado também. Por isso é necessário que às vezes nos brindemos assim. Como nós costumamos dizer no movimento espírita, a frase que nós podemos dizer ao caro amigo Nonato para agradecer tão bela palestra e tão bela contribuição é que, Nonato, o salário é luz. Muito obrigada. Animação da Infância e Juventude da Federação Espírita do Estado do Ceará, Fran Setúbal, que vai dar uma palavrinha e vai expor aqui um pouquinho com relação a esse tema. Fran, ela pensa que se esconde, mas não se esconde não. É só 3 minutinhos, Fran. Boa noite. Gente, eu fui pega de surpresa. Me falaram assim, Fran, tu vai fazer a prece final. Eu, tá certo. Que eu ia falar aqui, não. Gente, assim, eu tenho 3 minutos somente para parabenizar o trabalho realizado. Eles foram muito caridosos quando falaram que as coordenações estão envolvidas em todo o trabalho. Nós estamos apoiando, vibrando, para que tudo dê certo. Mas o grande trabalho de campo, de idealização, de vibração espiritual está sendo feito pelos meninos que aqui se apresentaram. E acho que a vírgula também vai estar aqui falando. Mas é uma problemática que nós temos em todas as mocidades, independente de bairro, independente de classe social. É algo que está muito sério, porque nós estamos perdendo os nossos jovens para o mundo da droga e do crime. Eu participava de um centro espírita lá no Planalto Ayrton Senna, e lá está demais. Perdemos 5 jovens em uma mocidade bem pequena, todos por conta do tráfico. Crianças de 10 anos já se fazendo avião, né, que é aquele que repassa a droga. E a gente precisa unir forças para, a partir da evangelização infantil, relembrar esses jovens o compromisso que vieram dentro da doutrina espírita. Então, gente, evangelize seus filhos. Vamos evangelizar os jovens e, principalmente, nos evangelizar, porque somente assim nós teremos realmente um mundo de regeneração e não só de transição. Ele está feio, mas vai ficar bem mais bonito se nos dermos as mãos e trabalharmos em prol do Cristo e do trabalho que Ele veio nos ensinar, tá? Então, cada qual faça a sua parte, porque unidos teremos muito mais força. Uma boa noite. Nós ainda temos um tempinho. Tem algum presidente de casa espírita ou qualquer outro trabalhador de casa espírita? Boa noite. Gente, desde a hora que eu cheguei aqui, falando em espírito, como eu estou me sentindo bem, né? E muito feliz.
Feliz porque é o meu primeiro depoimento, minha primeira palestra no Centro Espírita. Tinha muita vontade de fazer. Graças a Deus o Aldrovani me convidou. Agradeço muito. Hoje eu estou feliz. E meu coração está pedindo uma missão desde a hora que eu cheguei. Não sei se vai ser difícil para vocês, mas eu queria que vocês ficassem tudo em pé. Todos em pé. Eu queria também que cada um desse um abraço um no outro, os companheiros. Então, obrigado, pode sentar, muito obrigado. Gente, o tema abraço, abraço é uma coisa muito bonita, O abraço te traz calma, te traz felicidade, te traz amor, te traz segurança. Quando me deram um abraço, quando eu estava entrando em recuperação, e foi um membro da minha família, como eu me senti seguro que eu poderia ter uma nova vida. Então, desde faz uns 6 anos que eu pratico esse tema do abraço. Gente, meu nome é Jorge Damasceno, eu tenho 54 anos de idade, sou feliz porque tenho 54 anos, essa conquista. Jamais eu pensei que eu ia completar 50 anos. Sou um dependente químico em recuperação. Usei droga durante 30 anos na minha vida. Bebi durante 35 anos. E sofri muito nessa vida ativa. O Nonato, quando ele abriu aquela mensagem, eu fiz uma viagem na minha vida. E é daquele jeitinho, não muda nada. E são para todos que entram e se tornam um dependente e um doente. Sou portador dessa doença, que hoje é a doença do século. O próprio João Paulo II disse, em 82, que o alcoolismo, doença do século. Uma doença que talvez seja a doença mais antiga do mundo. Mas o tratamento é novo. Os cuidados são novos. É tanto que a própria medicina, que eu acredito, está fazendo de tudo para inibir essa doença que mata milhões e milhões de pessoas no mundo. Talvez seja uma doença mais difícil de se admitir, principalmente esse tema no Nonato, que é o alcoolismo. Alcoolismo, eu acredito que hoje deve ter no Brasil mais de 20% de pessoas de fase terminal, aqueles que andam nas ruas, que não conseguem pedir ajuda. São aquelas pessoas que têm uma doença chamada solidão, desprezos, infelicidade. Eu sou meio chorão, sabe? Você não se preocupe não, se eu chorar é porque é a minha viagem, E nós vamos dar uma viagem aqui no mundo real, no mundo verdadeiro de um doente químico. Num doente químico que tem o alcoolismo e as outras drogas. E eu vejo aquelas pessoas ali fora que eu vivi, eu digo para vocês com toda honestidade, nenhum deles queriam estar ali. É a doença que pede. E eu digo para vocês que não é uma deficiência moral, é uma doença. Ele não está ali como um sem vergonha, nem um malandro, um preguiçoso. Não, é porque ele está doente.
ele está doente espiritualmente. É a única doença do mundo que lentamente te rouba os teus valores. E essa ferida eu tenho na perna. Essa ferida eu tenho. E essa ferida, engraçado, que ela não cicatriza. O máximo que ela pode fazer é criar uma capa. E essa capa ela tem que ser tratada por 20 e 24 horas, por minutos e minutos. Porque se eu vacilar, se eu entregar minha mão, se eu entregar minhas vontades, talvez eu não volto mais. É uma doença terrível, gente. Veja aqui o Tonhão, eu tenho uma satisfação de falar enorme do meu amigo Tonhão, porque ele salva a vida, né? Ele vem batalhando todo santo dia. Eu acho isso incrível, né? Vocês aqui dentro do Centro Espírita, né? Mostrando que vocês também podem salvar. E como pode, gente? Eu acredito assim, que qualquer pessoa no mundo pode ajudar o outro. Qualquer pessoa pode dar a mão. Aquela pessoa que vem com honestidade, que venha com amor, que venha com vontade. E nós acreditamos. Talvez a doença seja maior e eu faço um desvio. E eu comecei igualzinho àquela história, através de uma festa. Meus familiares, meus primos gostavam de beber. Eu tinha meus 13, 14 anos. E sempre, quando tinha uma comemoração na minha família, o álcool estava presente. Então, sempre eu estava do lado do álcool e das pessoas que bebiam. Mas não foi meu pai, nem minha mãe, nem uma irmã minha que me ofereceu o alcoolismo. Foi um problema meu, que talvez esteja em todo ser humano, uma dificuldade que nós temos e não temos coragem de pedir ajuda. Um problema emocional, um problema espiritual, uma vergonha, uma timidez, a falta de coragem. E numa festa, eu queria dançar com uma menina, que eu estava paquerando com ela, mas não tinha coragem. E de repente um primo meu estava fazendo caipirinha. E ele me chamou e disse: Jorge, toma um golinho aqui, uns 2 golinhos, que tu vai criar coragem. Eu fui na onda dele, nunca tinha bebido na minha vida. Bebi 2 copinhos de caipirinha, bebi outro. Daqui a pouco eu comecei a me sentir uma alteração de consciência. E de repente me deu vontade, me deu coragem de chamar aquela menina para dançar. Quando eu cheguei lá, ela disse não. E o não, o dependente químico, o alcoólatra, é terrível. Porque muita gente que recebe o não fica com raiva. E eu fiquei pela primeira vez com raiva, através do alcoolismo. E eu voltei para beber, para mostrar para ela que eu poderia dançar. E no final não dancei com ninguém, porque ingeri um pouco mais, provoquei, quase acabava com a festa, mas eu dei continuidade, gente. Eu dei continuidade porque o álcool me mostrou que eu poderia dançar, que eu poderia quebrar minha timidez. Ele me dava coragem e eu ficava mais bonito. Eu tinha um primo meu que eu queria copiar através da bebedeira dele. Eu achava lindo ele quando ele ficava bêbado. Eles tinham um gano de ficar assim. Eu achava aquela coisa mais linda do mundo. Porque as meninas caíam nesse dedo dele. Ele olhava para a menina e fazia assim. E a menina fazia assim para ele. Eu digo, eu vou beber e vou fazer isso. E outra coisa, o alcoolismo, ele te libera uma coisa, o conhecimento de um mundo
que não existe esse mundo irreal, que realmente é. Muita gente pensa que o alcoolismo e as drogas te dão prazer. Eu posso dizer para vocês que não. Ele te dá uma sensação de prazer de imediato. E no início, essa sensação de prazer não chega a te prejudicar. Porque quando você inicia, até sua ressaca você curte. Até sua caída você curte. Porque você tem o que falar amanhã com seus amigos que participaram daquela festa. Bebi tanto que eu cheguei em casa, provoquei. Aí o outro, eu bebi tanto que caí em casa. E começam a rir, porque a doença não falou ainda. E eu dei um primeiro passo, né, no alcoolismo. Conheci o tabagismo, o cigarro, me achava lindo fumando. Comportamento assim, hoje eu digo assim, meu Deus do céu, quantas crianças, né, quantos adultos hoje estão com aquele cigarro na mão, que eu levo uma tosse crônica, que eu fumei durante 35 anos. É como a minha esposa diz, não posso ter uma mudança de clima que essa tosse aparece. E vai para o meu resto da minha vida, provocada pelo cigarro. E eu me achava lindo fumando. Eu era inteligente, dizia eu. Eu comprava o cigarro mais barato, colocava no bolso, e o mais caro eu colocava dentro da meia, para ninguém pedir. Aí eu ia para a tertúlia. Alguém de vocês conheceram a tertúlia, né? Festa linda, né? E eu gostava da tertúlia, de dançar abraçado. E ali eu ficava com cigarro e um copo de ponche, um copo de caipirinha, me achando a coisa mais linda do mundo. Era o homem. Gente, nasci numa família, a coisa mais linda do mundo. Meu pai e minha mãe, olha, eu nunca culpei o meu pai, eu acho que é por isso que eu estou aqui, sabe? Nunca culpei aquele velho, nunca culpei aquela velha que hoje está lá dormindo, ou então assistindo a novela dela, feliz, porque pelo menos um filho escapou, está em recuperação, porque o outro ela perdeu através das drogas injetáveis. Usou muito cedo e pegou uma doença chamada hepatite. E através do alcoolismo ele morreu. Eduardo Damasceno. Morreu com 40 anos de idade. Essa doença é tão terrível que o meu irmão, dentro da multiclínica, morrendo por uma droga que eu tinha no meu bolso, que era cocaína. Ele morrendo e eu entrava no banheiro e cheirava. Você vê como é uma doença. Então, gente, nasci numa família linda, né? Educada. Meu pai era um grande empresário. Eu tenho orgulho de dizer isso em qualquer parte que eu vou. Eu valorizo muito o meu pai, porque foi um homem trabalhador, um homem que conseguiu crescer. Alguns acham que conheceram ele aqui, o Edgar Damasceno, que era dono de umas lojas, loja Damasceno, dono da Kemp. Fez aquele projeto do Hotel Praia Verde com o irmão dele, o Nelson. Então ele cresceu. E ele sempre dizia para mim, meu filho, estude que eu estou fazendo tudo isso para vocês. Para amanhã vocês não se humilhar para vocês mesmos. Eu acredito que ninguém humilha ninguém. Nós se humilhamos. Nós damos o direito das pessoas humilhar a gente. Quando a gente ergue os seus princípios, quando a gente vamos à luta da nossa própria vida, ninguém dá o direito de humilhar. E ele dizia, mas só que eu tinha escolhido um caminho mais fácil, um caminho sem espinho, um caminho sem dificuldade, um caminho sem aprendizado. Ele queria que eu seguisse esse caminho com espinho, o caminho da dificuldade, o caminho do estudo, o caminho do trabalho, o caminho da família, da criação.
Mas aí o álcool, junto com o cigarro, me apresentou uma doença que eu não desejo para ninguém, a prostituição. Prostituição com mulher. Como meu pai era muito rico, e ele viajava muito para a Europa, que ele tinha escritório na Alemanha, Portugal, Espanha, nos Estados Unidos, e eu aproveitava que minha mãe, ela nasceu para criar os filhos, uma doméstica, não gostava de luxo, passou acho que a vida toda dentro do Imaculada Conceição, semi-internado, saiu para casar com meu pai, e era mais fácil enganar ela. A gente morava numa casa muito grande ali perto de Santa Cecília, uma casa grande com piscina de 1 quarteirão, e ficava fácil eu entrar porque eu comprava o vigia, eu comprava o segurança, eu comprava o motorista. Isso com 14 anos, gente, 13, 14 anos. Aí muita gente pergunta, o teu pai? O meu pai já estava começando a descobrir, porque o motorista estava dizendo que eu não estava mais entrando no colégio. Gente, eu digo para os alunos, quando eu vou para uma escola fazer palestra, que eles amem aquelas fardinhas que eles estão usando, porque é um dos valores mais ricos que o ser humano tem, e eu não aproveitei. Meu pai sempre dizia, Jorge, mergulha nos livros, estuda. O teu pai hoje tem condições de te colocar em qualquer faculdade do mundo. Eu dizia, eu quero ser engenheiro mecânico para cuidar das fábricas do meu pai. Mas como eu conhecia a prostituição, eu levava 2, 3 amigos meus. Olha só um comportamento do alcoolismo e dessa prostituição. Novo, era muito bonito. Aliás, eu me acho bonito até hoje, né? Me acho até bonito até hoje. Era bonito. E saía para beira-mar, passava no Ideal, enganava o garçom. Eu pensava que enganava o garçom. Ele é que estava me enganando. Ele é que estava tirando o meu dinheiro. Porque eu pedia uma garrafa de vinho, 2 garrafas de vinho, e ele colocava em comida. E ali saía 3, 4, 5 filé. E ele botava o dinheiro no bolso. Chegava ali na beira-mar, naquela época com umas barraquinhas ali na beira-mar, em frente ao ABB. Lá eu me sentava, conhecia umas meninas e já começava a fazer programa, sair com aquelas mulheres. E eu me achava a coisa mais linda do mundo. Para mim era de um crescimento enorme. Eu me sentia um homem poderoso. Eu me sentia um adulto grandioso. Olha, gente, e eu digo para vocês porque eu me conheço hoje. Eu sempre tive a índole boa, sempre tive um coração bom, sabe? Mas essa fantasia que esse outro mundo estava me mostrando, um mundo que não existia dificuldade, ele era muito bonito. Fazer sexo era bom demais. Rock and roll, melhor ainda. E o álcool, eu me sentia bem com o álcool, porque o álcool me mascarava. Muito cedo o álcool me mascarava. E como ele dá máscara até hoje quem usa. Até hoje. Aqueles que sentam num bar, muita gente até não gosta quando eu falo, mas muita gente diz assim, eu não sou alcoólatra porque eu só bebo 3, 4 cervejas, ou então só bebo meu litro de cana no domingo, trabalho e sou responsável. Não é não, gente. Porque o domingo foi feito para ficar com a família. E ele bebe o litro de cana dele no domingo com o bar do João. E a família fica sozinha lá. Então ele não é feliz. E ele usa máscara. Mas meu pai descobriu. Meu pai descobriu, me chamou. Meu tio estava no Rio de Janeiro. E ele mandou eu passar o carnaval no Rio, onde estava só cachaceiro. Todos os meus primos que estavam lá, todos eles
chegaria assim como um rei. Ele no bolso, meu pai não conhecia a doença do banho. Eu sempre tinha uma mudança, eu saindo fora das minhas amizades que eu tinha, ia resolver. Mas só que ele estava abrindo outra porta sem saber. E como muitos paizinhos, como muitas mãezinhas, fazem de tudo para tirar o seu filho. Às vezes a pessoa diz assim, eles estão até financiando a própria droga ao filho. Mas você não conhece. Muita gente não tem informação. E aquele velho, meu pai, não tinha. Porque ele morreu, se ele tivesse vivo, eu tinha certeza, ele dizia aqui para vocês, ele não queria que o filho dele entrasse nesse mundo. O que ele queria para o filho dele, eu sabia o que ele queria. Ele queria que eu estudasse para ser gente um dia na vida. Mas de lá do Rio, eu fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo, meu pai comprou um apartamento, todo imobiliado, um carro com motorista, o melhor colégio. E ele disse, dentro daquela sala daquele apartamento, eu estou te dando tudo isso, ainda estou te dando uma coisa que eu sei que é errado. A liberdade. E a liberdade é a melhor coisa do mundo, gente. Quando eu sei usar. Mas meu pai falava, gente, e aquilo passava pela minha cabeça que eu nem, sabe? Eu só pensava numa coisa, que aquele apartamento eu ia fazer o que eu queria. E eu fiz, sabe? O que eu fiz? Fui para aquele colégio, um colégio bom, um bairro de Higienópolis, um colégio chamado Rio Branco. Aliás, eu comecei a estudar no Nuno de Andrade. No Nuno de Andrade eu fui para o colégio Rio Branco. Passei pouco tempo. E na primeira festa que eu fiz, eu conheci a maconha. Através do meu melhor amigo do colégio. Através do sexo. A menina só fazia amor comigo se eu fumasse maconha com ela. Quando o cara me apresentou, eu disse, eu não quero maconha não. Tinha até medo. Porque naquela época, nos anos 70, a maconha aqui, só quem usava era Rapibu. E eu pensei logo no Rapibu. Eu digo, não quero não. Aí ele disse para mim, mas Ceará, olha ali, Ceará, aquela menina é tão linda. Olha o corpo dela. E o adolescente, o homem, né? Quando olha para a carne, né? Quando ele vê pelo prazer, se o cara disser para ele que ele vai levar um tiro, mas não vai morrer, ele leva um tiro. E eu fui, sabe, gente? Peguei essa maconha e fui. Passei a tarde com essa menina. Ela foi embora e eu fiquei namorando com a maconha durante 30 anos na minha vida. Até para fazer cocô eu tinha que fumar maconha. Para mim comer, para mim dormir, para mim estudar. Depois do almoço, depois do jantar, tinha um tal do digestivo, tinha um abridor de apetite, tinha um do sono. E aí a maconha e o álcool e o cigarro e as prostitutas me apresentaram o LSD. Quando eu cheguei em Fortaleza, entrou mais uma droga, porque também eles me apresentaram, que foi o chá de cogumelo, que era outro ácido. Aí eu conheci o lança-perfume, o cheirinho taloló, o gás freonze, as anfetaminas. E assim eu fui conhecendo droga. Já tinha liberado a minha cabeça. Eu só não conhecia a cocaína e o crack. E já existia. Todos os dois já existiam. A prostituição aumentando, e o meu valor, que hoje a minha esposa briga por isso, que foram os estudos, que hoje eu pago um preço muito caro. Vocês que são pais, que vão ser pais no futuro, que estão estudando, não deixem de estudar não, gente. Como é ruim. Hoje, em recuperação, eu pago esse preço muito caro. E eu ainda tenho um tabu muito grande. A vergonha. Mas não vai ser quebrada com álcool nem com droga.
vai ser quebrada com aquela mulher que está sentada ali, que ela disse que vai me levar. E ela vai me mostrar que eu vou estudar novamente. E eu vou, porque também tem amigos meus me dando maior força. E eu vou, sabe, porque eu tive todos os momentos para estudar. E as drogas e o álcool, a prostituição, gente. Gente, a prostituição, ela nunca vai te dar felicidade. Eu digo isso porque eu conheço. Ela nunca vai te dar uma família. Ela vai te roubar o teu amor. Ela vai roubar aquilo que você quer. Eu sempre desejei na minha vida filhos. E ela tira, gente. E quantos são perdidos hoje? Quantos pais abandonam seus filhos, a sua esposa, o seu lar? Gente, eu aprendi em recuperação que família é a base de tudo. É a coisa mais rica que Deus deixou para a gente. Hoje eu posso informar, quem tem a sua, segure. Não deixe nenhum tipo de comportamento levar. Não deixe o inimigo levar. Não deixe a droga ou algo disso levar. Porque levaram a minha família. E como levar, gente? Mas hoje eu tenho linda. Depois eu vou falar sobre isso. Gente, eu sempre digo assim que Deus é maravilhoso, porque Ele sempre esteve comigo e eu nunca dei valor. Tá? Eu digo falo em Deus porque hoje eu tenho Deus no meu coração. Tá? Tenho Deus dentro do meu coração. Tá? Eu não tenho religião, não sei nem porquê. Mas eu tenho Ele, hoje eu tenho Jesus. Eu tenho os homens de boa vontade do meu lado. Sabe? Eu acredito nas pessoas honestas, nas pessoas de boa vontade. Antes de eu vir para cá, eu conversei muito com ele. E ele me disse assim: faça o que você sabe fazer. E ele fala com energia. E naquela época, em 1977, ele mandou uma menina para mim, para me dar o meu primeiro passo da minha recuperação. Eu não usava droga. E eu queria construir uma família, porque lá em casa eu tinha uma família. Eu queria ter filhos, não tinha vontade de passear com eles na praia, não tinha vontade de passear, de viajar, de conhecer a Disneylândia, de estar dentro do carro, de ir com o aniversário, porque eu sempre gostei de família. Eu sempre gostei de filhos. Mas essa dependência química, nojenta, me roubou, me tirou esse direito. Vinha me casar com essa menina, era de outra religião, a religião judaica, me converti para a religião dela. Eram dois adolescentes. Mas como meu pai, nessa época também queria que o filho dele casasse, e ele sempre dizia assim: depois que ele casar, ele vai se tornar responsável. Era a ideia dos antigos. Eu fiz foi mentir para essa menina, como eu menti para todas. Eu me casei com ela, chegou aqui em Fortaleza, meu pai me deu um apartamento, me deu um emprego, me recebeu como filho, recebeu ela como uma filha. Ela foi embora porque eu trocava ela. Teve uma prostituta, um cigarro de maconha e uma garrafa de uísque aos 19 e 20 anos de idade. Nasceu um menino com uma menina que eu nunca vi na minha vida. Eu tenho essa viagem na minha cabeça, porque ela disse no aeroporto quando ela foi embora. Mas Deus, Ele me deu várias bênçãos. É tanto que Ele pelejou e até disse assim: procura. Tive 6 pessoas boas comigo. 6 pessoas que tinham família. Mas eu
troquei essas 6 famílias por droga, por farra, prostituta. Pessoas que não queriam meu bem. E a farra, aquele mundo sujo da prostituição, mundo de farra, lá não existe amigo, lá existe sobrevivente. Talvez entra como passageiro e sai como sobrevivente. Aqueles que conseguem sair. Fez eu perder também 6 filhos. 6 filhos. Cara, quando eu falo em filho, é uma dor tão grande. Não sei se vocês entendem. Porque está tão difícil ter eles de volta. Tão difícil. Porque o amor que eles queriam, eu não tenho. A presença que eles queriam, eu também não tenho. O acompanhamento passo a passo, o crescimento deles, eu também não tenho. O aconchego, o amor, o cadastro, a briga, eu também não tenho. Eu não terei o direito a mim de participar do ABC do filho meu, porque eu trocava tudo isso por bebida alcoólica, droga, mulheres. Mas Deus me deu a sabedoria, Ele me deu o direito de trabalhar, Ele me deu o direito da visão do comércio e da indústria. Eu fiz 8 lojas para mim. A loja esquerda, meu pai tinha 4 pontos fora, eu transformei em lojas, tive meu sucesso, ganhei dinheiro, mas também perdi pastor. Conheci a cocaína com 23 anos de idade. Namorei com a cocaína durante 21 anos na minha vida. Conheci o crack, né, que virava para a cocaína, mas não gostei de usar o crack em 98. E usei poucas vezes, graças a Deus. E essa doença foi crescendo, sabe, gente? Olha, eu digo assim que como é ruim eu saber que quantas crianças hoje estão se perdendo com as drogas. Quantas crianças? E não tem direito de ser ajudado porque o nosso país não tem política pública sobre isso. Mas eu recebi um castigo, gente, de meu. Esse castigo meu. Não foi Deus e não foi ninguém que me deu, não. Eu que recebi de mim. Foi quando eu virei mendigo. Eu fui morar nas ruas. Morei 2 anos nas ruas. Eu fui pedir esmola. Me lembro que tinha um sinal ali perto, ali na Vajota, na Frei Mansueta. Todas 6 horas da manhã eu ia para lá, para enganar as pessoas. Passavam amigos meus, passava gente da família. Ia pegar dinheiro para usar cachaça, droga. Morei 6 meses no terreno baldio, coisa mais imunda do mundo. Mais de 40 pessoas lá dentro. Morreram várias pessoas lá dentro, através do alcoolismo, de doença. Morei 3 meses numa esquina ali na Vajota, na Federico Borges. Uma vez eu me acordei, era 5 horas da manhã, com vontade de beber cachaça, e um cara do bar olhou para mim e disse assim: Damasceno, quer tomar um copo de cachaça? Eu digo: quero. Foi venha de joelho e beije meus pés. E eu beijei os pés dele e fui de joelho. E se ele mandasse beijar o outro, eu beijava para tomar outro copo. Passava de 15, 20 dias sem tomar banho. Perdi todos os meus dentes através do alcoolismo e da cocaína, maconha e outras drogas. Quantas vezes, gente, eu ficava ali dormindo naquelas calçadas, minhas 2 filhas, Ticiana e Ana Márcia, paravam o carro e pediam para o pai sair da calçada. E eu dizia que ia sair, mas mentindo. Elas traziam comida, traziam tudo para mim, e eu trocava por droga.
A própria minha irmã que ia lá pedir para mim sair, me dava roupa, eu vestia aquela roupa, por 5 minutos eu estava com aquela bermuda suja, que eu trocava por droga. Apanhei da polícia, fui preso 5 vezes, sem fazer nada com ninguém, nunca bati ninguém, nunca empurrei ninguém na minha vida. Mas quando você está assim, na rua você vira um verme. A própria sociedade te empurra. E gente, hoje eu sou o homem mais feliz do mundo. Sou o homem mais feliz do mundo. Eu digo assim, que foi uma luta. Eu nunca queria sair das drogas e nem sair daquela vida. Porque eu conheci, como eu disse no início dessa reunião, o desprezo e a solidão. Eu não queria sair mais. Eu queria talvez a minha morte. Só que eu não tinha coragem de encarar a verdade. Mas a minha irmã me internou. Eu passei 1 ano numa clínica, recaí 1 semana que eu saí. Fui internado de novo, recaí. E num belo dia, uma filha minha, que se chama Lívia, olha, eu recebi o depoimento dela 2, 3 dias atrás. Ela não me disse um palavrão comigo, mas foi a coisa mais linda do mundo que ela disse para mim. Ela só queria dizer o que ela queria de um pai, que ela nunca teve. Cara, isso é tão ruim, sabe? Mas de um crescimento tão grande para mim, que hoje eu posso passar para as pessoas que não abandonem seus filhos. Que a minha filha, depois de 24 anos, ela foi atrás de mim. Em recuperação, Deus também devolveu a terceira pessoa que eu tive na minha vida, que é a Graça, que está ali sentada, né? Depois de 24 anos. Passamos bons momentos juntos. Ela teve essa filha. Engraçado que a Graça nunca veio atrás de mim para nada. Consciente, trabalhadora. Ela nunca veio atrás de mim. E eu jamais pensei em me encontrar com a Graça, cara. Isso é coisa de Deus, sabe? Coisa divina. Olha, gente, hoje eu tenho uma família com a Graça, tá? E Deus foi tão lindo para mim. Aquilo que eu mais queria, Ele me deu um neto, irmão, amigo, filho, que não é meu sangue, mas é tudo que eu tenho no meu coração hoje. Hoje eu sigo os passinhos dele todinho. Eu amo tanto aquele menino, cara, e não vou trocar ele por droga nenhuma na minha vida. E Deus ainda foi mais bondoso ainda, mandou um de 5 meses. E está lá em casa também, é Graça. Lindo. Eu queria que vocês conhecessem a minha esposa. Vem aqui, Graça. Vem, levanta. Família, sabe? As coisas mais caras do mundo Deus está devolvendo. Hoje eu sou um cara pobre de dinheiro. Eu sempre digo assim, que eu também não gosto dessa palavra não, mas eu sou pobre de dinheiro, porque pobre, as pessoas se humilham muito com essa palavra. Eu não. Eu sou um pobre feliz. Vou tentar subir aqui. Tá aqui ela. Essa aqui é a minha esposa. Hoje é a mulher que briga comigo, é a mulher que me ensina a viver, é a mulher que não deixa eu sair de casa, é a mulher que liga para mim perguntando se eu comi, que eu tenho a diabetes, por causa do álcool e das drogas, né? É uma pessoa que hoje olha para mim e diz, não vai sair hoje não, eu digo, não sai não.
sabe? Mas é assim, eu amo muito essa mulher, sabe? Uma guerreira, sabe? Hoje ela me dá força para me trabalhar, dá força, né? Ela é minha tímida, é uma pessoa maravilhosa, né, Graça? E gente, olha, hoje eu estou começando tudo de novo, e todos nós temos o direito de começar, sabe? Eu agradeço muito, sabe, Adralvânia? Agradeço a vocês, agradeço ao Centro Espírita, sabe? De ter me colocado hoje aqui, pertinho de vocês, a dona Suzy, né? Lá do Maracanãú, lá da secretaria, né? E vocês, né? Assim, um grande abraço, um beijo bem grande. Trazer o Jorge novamente foi muito difícil mesmo. Foi tão difícil que eu ia lá na bocada, no sentido da palavra, pagar o que o Jorge devia. Imagine isso para mim, que nunca fumei, nunca bebi, nunca usei nenhum tipo de droga, e chegar diante de um traficante para pagar o que o Jorge devia. Era assim, vergonhoso para mim, mas eu tinha que ter coragem e fazer esse resgate dele, né? Inserir ele na família, criar uma nova família, renovar os laços matrimoniais que o Jorge já tinha perdido há muito tempo, resgatar laços de família, resgatar horário, resgatar que tudo a gente podia, se a gente quisesse e que se a gente se amasse. Se tivesse amor no nosso lar. E eu transformei o lar que o Jorge sonhava em realidade. Hoje a gente tem um lar, a gente tem filhos que não são nossos, né? Que a gente só tem uma filha, mas que eles preenchem assim a casa, né? Eu consegui colocar minhas duas filhas, que eu tenho duas filhas de outro matrimônio, junto da gente, e fazer a nossa casa assim, um lar de alegria. E pelas coisas que a gente passou. Olha, foi tão difícil. Você está com dependente químico dentro de casa, você passar por todo aquele processo de que eu quero ir para a rua, mas eu não posso, porque se eu for, eu não volto mais. E quantas vezes eu abri a porta e disse, se você quiser ir, você tem um livre-arbítrio de passar por essa porta. E o Jorge ia, e eu ia buscar. Com maior paciência, com maior calma, com maior dedicação. Enganava ele. Eu enganava ele. Ele era tão sabido que eu enganava ele. Eu dizia assim, o que é que você quer? Ele dizia, eu quero beber. Eu digo, tá aqui, eu sou a cachaça. Aí ele dizia, não, mas eu não posso beber você. Eu digo, não, mas a cachaça está aqui. Aí eu comprava aquele litro, levava ele para casa. Quando chegava em casa, eu tinha todo aquele momento com ele, né? Eu conversava, eu intertia, né? Vamos supor, eu dava o pirulito, né? E ele esquecia a cachaça. E aquilo eu fui caminhando. E esses 7 anos que eu consegui trazer o Jorge, que hoje eu colocar o Jorge aqui, ver o Jorge bem limpo e desse jeito, fazendo o que ele mais gosta, passando a mensagem dele, né? E estar do lado dele é assim muito gratificante. Eu espero passar assim o resto da minha vida do lado dele. Por quê? Porque quando eu conheci o Jorge, eu tinha o quê? 14, 15 anos, né? E levei 24 anos para a gente se encontrar. Durante 24 anos, nós nunca se vimos, nenhum momento da nossa vida. Durante 24 anos, eu não levei minha filha para conhecer o pai dela. Porque eu achava que eu queria aquela filha, então eu tinha que assumir aquela filha. Por que eu ia atrás de uma pessoa que não me quis? Né? Então eu deixei a minha filha tomar a decisão aos 24
24 anos se ela queria ou não conhecer o pai dela. E essa decisão para ela foi muito difícil, para mim também. Mas quando a gente se encontrou novamente, aí, né? Para terminar, foi maravilhoso quando a gente se encontrou, porque foi uma emoção enorme, porque eu era a Graça. E ele não lembrava da Graça. Ele lembrava que tinha uma filha com uma Graça. Ele não sabia mais que era ele. Né? Quando ele me viu, ele disse, Graça? Aí eu digo, é eu mesmo. E aí foi passando o tempo. E chegamos aqui. E vamos chegar mais longe ainda. Vamos caminhar mais longe e unido. E estar ao lado dele é maravilhoso. E também gostaria de agradecer, né, a presença de todos vocês. Eu estou meio emocionada, porque é difícil, que eu não saio de casa, né? A minha vida é em casa, com as crianças e ao lado dele. E para mim estar aqui hoje foi difícil, para me chegar até aqui. E está falando, ainda está mais difícil ainda. E também tem uma pessoa aqui que acho que lembra de mim. E essa pessoa foi fundamental na educação das minhas duas filhas. Eu passei assim, um momento difícil com elas e eu encontrei uma porta aberta numa escola. E o professor Hermes, eu tenho que agradecer pela educação das minhas filhas, a Tuane e a Ciane, então cada dia mais linda. E ver o senhor aqui é assim, maravilhoso. E o senhor mais uma vez participando da minha vida. Muito bom. Porque o senhor foi uma porta na educação das minhas filhas, nos primeiros passos das minhas filhas, a gente voltando para Fortaleza. E eu nunca tive a oportunidade de agradecer ao senhor, e hoje o senhor está aqui, e eu sou muito grata mesmo, por tudo que o senhor fez por elas. Obrigada. Boa noite para todos vocês. Valeu a pena? Podemos contar com todos vocês no terceiro fórum. Isso é o que vale a pena. O senhor quer o microfone? Você deverá me perguntar agora quem é esse cara que está do meu lado. Incrível isso, né? Era eu encarregado de cadastro e cobranças da Sala Norte. Meu grande amigo, o senhor Giovanni, e como também do maior cliente da Sala Norte, que era o senhor Aldísio, dono da Audiomac, que hoje, ali vizinho ao Rio do Sul, lá está uma farmácia, não é isso? Muito bem. Esses dois homens, o senhor Giovanni e o senhor Aldísio, me apresentaram para o seu pai. Havia um problema sério de cobranças, etc., da Kemp. A maior indústria, talvez, do Brasil em qualidade. A Kemp fabricava uma bota para ser utilizada no sertão, principalmente no brejo lá pelo Goiás, que a própria São Paulo Alpargatas viu alma, que quase vai à bica por causa do produto da Kemp. Kemp e Nike, não é isso? Então, meu irmão, o que você falou que aconteceu, eu me emociono mais, tudo que eu posso. Em São Paulo eu acompanhei. Lá estava eu esperando liberar um andar num edifício de Ipiranga para a Saronord ocupar. Você sabe que os produtos tecidos para a Saronord, eles vinham todos de São Paulo, né? E São Paulo vendia a metade do que era confeccionado pela Saronord. Porque esta Saronord era a empresa que tinha o corte mais perfeito em confecções. Infelizmente, aquela coisa de Sudene
3418, que aquilo foi um fiasco, você sabe disso, né? E as empresas não aguentaram, as empresas do Nordeste. E foi tudo para a briga. Mas, meu irmão Damasceno, eu não vou mais longe, senão você e eu vamos chorar. Não se arrependa. Tudo que passa na vida da gente é passageiro. Você ainda está novo. Você pode ser meu filho. Eu tenho 74, meu filho. Você agora que está com 50 e pouco, uma companheira fantástica aí do seu lado, né? Eu também sofri muito, não com drogas, mas com as coisas da vida. Ali está, levante, dona Jacira, levante, por favor, levante, por favor. 48 anos que ela me atura. E eu passei 36 anos da minha vida como vendedor viajante, o qual, depois que tudo se acabou por aqui, eu fiz um concurso para uma multinacional de São Paulo, respondendo por ela de Pernambuco ao Maranhão. Mas, mais uma vez, se sinta alegre. Você é um homem em extinção na sua liberdade, porque o seu pai era um homem íntegro, sabe disso? A Federação Espírita do Estado do Ceará agradece mais uma vez a todos a presença no 2º Fórum Espírita Permanente de Superação e Prevenção ao Uso de Álcool e Outras Drogas. Inclusive, nós tínhamos ainda, aqui no cerimonial, um espaçozinho para o Adrovani, para uma breve divulgação do Brasil Sem Drogas, ok? Vamos encerrar com essa parte e depois nós fazemos a prece final. Rapidamente queria falar sobre o Brasil Sem Drogas. É uma instituição que foi criada recentemente a partir das audiências públicas que aconteceram no Senado Federal, através do Cristóvão Buarque, que fazia audiências públicas para falar sobre a liberação da maconha para o país nas segundas-feiras, em véspera de eleição. Ou seja, segunda-feira nunca tem nada no Senado, historicamente. Véspera de eleição não tem ninguém também, principalmente. Então o grupo viu essa urgência, viu essa seriedade do que eram esses debates da liberação da maconha e se uniu e começou a ir para esses debates e começou a alertar a população sobre a seriedade do assunto. Quando eu fui convidado para este grupo, eu fiquei meio balançado, porque conheço bem a questão da maconha, conheço bem a questão de droga, dedico o meu tempo 20 horas da semana para o assunto, há 8 anos, e fiquei assim, não, mas a maconha não é tão assim, não faz tão mal não. Mas a partir do momento que eu fiquei pensando, observando, lendo sobre o assunto, me informando, cheguei a um ponto até dizer para minha esposa, meu amor, eu não vou mais para essas reuniões porque eu acho que eu não estou agregando, acho que eu não acredito muito. Mas teve um momento que eu pesquisei um pouquinho mais e cheguei a chorar convulsivamente como nunca chorei na vida. Porque, meus amigos, a maconha, ela é uma planta e eles querem liberar para plantar. Agora a gente imagina, o cigarro mata 200 mil pessoas por ano, o álcool não sei quantas mil também. E a maconha é a união dos dois praticamente, porque ela é cancerígena, como o cigarro, e ela lombra como o álcool, sendo que são sensações diferentes, mas é entorpecente, ela tira da tua lucidez. E o pior, ela quebra paradigmas. Como o Jorge falou,
quando ofereceram maconha para ele, disse, não, quero não. Mas aí quando ele começou a usar, ele, aí entrou em outro, e aí vai. A sociedade brasileira não está preparada para isso, não tem a menor condição disso. Tem muita gente que diz que é possível, que pode, mas não tem, pessoal. É um risco imenso, porque a sociedade, tem gente que consegue lidar, agora a maioria não consegue. Imagina uma planta que você, para plantar, é assim, você pega um pote de sorvete, bota 2 papel toalha, bota a semente e bota dentro da tua gaveta. Dentro do apartamento ela nasce, dentro do quarto. Germina, bota no jarrinho. 2 meses depois você tem uma fonte de lombra eterna, diária, de graça. Imagina para a sociedade, para o país inteiro, 200 milhões de pessoas, quase 50 milhões de adolescentes. Aí a pessoa vai lá, mas faz tão mal não, mas deixa dependente de 9 a 10% das pessoas que usam. 9 a 10% das pessoas que usam ficam dependentes, como o Jorge falou, usa para tudo. E quem usa um cigarro de maconha fica lombrado por 3 horas. Aí você bota o quarto, você fica lombrado 12 horas. A sociedade não tem condição disso, pessoal. Então esse movimento é um movimento muito sério. Quem é que participa do movimento da Associação Brasileira de Psiquiatria dos Médicos do país, Associação da Polícia Federal, existem reuniões semanais de várias entidades, de várias comunidades terapêuticas, de várias entidades religiosas também que participam, que se sensibilizam. São pessoas seríssimas, pessoas íntegras, de coração bom, que nada ganham com isso. Então, essa entidade, todos aqui podem ajudar, todos aqui podem entrar no Facebook e se informar lá. Tem muita informação sobre o assunto, né? Com bases científicas, que todos nós fazemos questão de sempre ter dados científicos sobre o assunto. Existem dados de outros países que já liberaram e a situação foi acontecendo por lá, né? Bases sérias, bases sólidas. Então todos podem ajudar, todos podem entrar no Facebook, todos podem curtir, porque a partir do momento que curte, começa a receber informação. A partir do momento que curte, aquelas pessoas que são do seu grupo também veem. E a gente precisa se fortificar, a gente precisa crescer. Porque a mídia, existe uma instituição de um mega bilionário que ele está financiando os grupos aqui, como financiou em Colorado, que foi liberado, como financiou no Uruguai. Mesmo a população sem querer foi liberada. Existem 2 pessoas que participam dessa instituição, desse bilionário. O patrimônio dele, pessoal, é aproximadamente 46 bilhões de dólares, chamado George Soros. 2 pessoas que participam do país. Um é o Fernando Henrique Cardoso e o outro, senador Cristóvão Buarque. Então está correndo perigo. Está na hora da sociedade se unir, está na hora da sociedade se alertar um ao outro para esse risco que nossos jovens estão correndo. Imagina como é que nossos professores vão dar aula, nossos diretores, né? Se hoje já está aí escancarado, imagina se não puder voltar. Aí dizem, mas vai acabar com prazo. Não vai nada, porque é um produto. Isso é um produto. Quem tem uma loja, vendo boné, vendo camisa, vendo short, vendo chinelo. Agora o boné é de graça para todo mundo aí. Aí o cara vai intensificar, vendo chinelo, vendo short e da blusa, que é o cara que colocar no. Esses não vão deixar, não vai deixar de ter o prazo. Então, é um perigo. A gente tem que trabalhar, a gente tem que se unir, a gente tem que divulgar. E eu
pela acolhida em sua casa, sempre com muito carinho e participação. Muito obrigada. E eu, Arlando, queria agradecer a organização da evento pelo convite. Foi uma peça. Não foi só mais um trabalho na Seara Espírita que eu faço com muito prazer e muito amor. Com uma parte de ensinamento e a maior beneficiada fui eu. Muito obrigada pelo convite. Nós, já falecendo, eu faço a nossa prece de encerramento. Nos comprometendo aqui, os encarnados e os desencarnados, a estarmos todos juntos no terceiro fórum, ok? Gente, Paulo, em algumas de suas cartas, pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E um pouco mais adiante, ele também pergunta: Senhor, o que eu posso fazer? E nós? O que é que nós podemos fazer? Só ouvir, se emocionar com depoimentos belíssimos como o do Jorge e forte, eu comentava até lá atrás que os jovens também devem ouvir e ficar por isso mesmo. Saber que estamos aí com um movimento para a maconha ser liberada e ficar parados. Alguns aqui já têm filhos crescidos, mas tem netos, sobrinhos, alunos, filho do vizinho, aquela criança do meio de rua. É nossa obrigação, é nosso compromisso com o Pai fazer diferente. Quantas vezes deletamos quando chega para a gente curtir ou colocar nosso nome numa relação em prol dessa campanha maravilhosa. Mas a gente adora curtir o sangue lá escorrendo, as pessoas mortas, fazer pouco de outras pessoas da política. E fazia vergonha abrindo no Facebook por conta da política. Mas algo tão sério como a droga, o crack, a maconha, cocaína e todos os outros aí, o próprio cigarro, o álcool, a gente vira para o outro lado. Eu não uso, não faço parte disso. Então é mais fácil fechar os olhos. Então, vamos nos perguntar, como Santo Agostinho nos convida, hoje ao deitar a cabeça no travesseiro ou na rede, o que é que nós podemos fazer? Então a gente convida a todos para abraçar essa energia maravilhosa que Jesus nos coloca agora. E pedindo a Ele a lucidez para sermos pontos de luz nesse trabalho tão grandioso, que é fazer a nossa parte para que uma criança, um jovem, um adulto possa ter uma vida melhor. Que os nossos momentos em família possam ser tranquilos e não desesperadores a qualquer momento pela má notícia, ou sabendo que mais um está morrendo por conta desse vício tão maldito. Senhor, nos dá a coragem para somente cumprir com o nosso papel de sermos melhores e fazermos um mundo melhor com as nossas ações, as nossas vibrações e distribuindo o amor
pois aquele que é amado não busca nas sombras o que tem do grandioso que é o amor do Pai. Que possamos nos sentir agora abraçados por Cristo Jesus, amados pelo nosso Criador, e saber que estamos no caminho certo. Que assim seja, Senhor Jesus.